Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e obrigado por estarem aqui no canal. Hoje voltamos à plataforma AMD. Já tínhamos utilizado esta placa-mãe noutro vídeo, em que testámos aqui um Phenom 2 X4 945 e fizemos um overclock bastante bom. Esta placa-mãe suporta processadores AM2, AM2+, e AM3. Desta vez vamos utilizar aqui um processador da plataforma AM2, em que é o Phenom 1, é a primeira versão de Phenom, é o Phenom 9550, tem uma frequência de 2.2 GHz. Supostamente este é o primeiro quad-core da indústria, porque na realidade os 4 núcleos fazem parte do mesmo chip e não 2 a 2 como era na Intel. Portanto, vamos agora tirar aqui o Phenom 2 que temos nesta placa-mãe e vamos colocar aqui este processador Phenom. Já tirámos aqui o processador Phenom 2 e já instalámos o Phenom 1. Temos aqui também 8 GB de memória DDR2 800, são 4 pentes de 2 GB cada um. Aqui a placa-mãe é uma Gigabyte GA-MA 790FX DQ6, já tínhamos utilizado aí no outro vídeo e até é muito porreira para overclocks. Portanto, agora o que falta é entrar no sistema, se calhar vamos já começar aí a fazer um pequeno overclock e depois vamos entrar no Windows e ver as características do sistema todo. Já estamos aqui dentro da BIOS e também já tratámos do nosso overclock. Em muitas situações estava complicado de colocar isto estável, mas esta configuração foi a que eu arranjei para ter a frequência mais alta e estar o mais estável possível. Então aqui no multiplicador do processador colocámos ao máximo, que é 11. Aqui na frequência, ou multiplicador da frequência da ponte norte, colocámos a 7, fica a 1785 MHz. Depois aqui metemos aqui o overclock manual. E aqui no Frontside Bus colocámos 255, PCI Express colocámos a 100 para trancar a 100, aqui o Hypertransfer Link Frequency colocámos também aqui multiplicador 7, vai ficar com uma frequência de 1785, como também a ponte norte. Aqui a nível de memória colocámos aqui em manual o multiplicador e escolhemos 3.33 e colocámos a memória assim a 850 MHz. Para isso depois também tivemos de fazer um pequeno overclock na memória, está aqui com mais 0.2 volts. Aumentamos aqui um pouco a tensão da memória. Aqui o CPU também aumentamos um pouco. Já vai passar aí um pouco os 1.4 volts. A gente depois já vai ver aí no CPU-Z. Aqui o chipset PCI Express Hypertransfer, tanto o transmit como o receive, também aumentámos um pouco. E está estável. Aqui os tempos da memória também tive de colocar aqui em manual e colocar manualmente os tempos para ficar estável, porque senão ele depois assumia aqui outros tempos automaticamente e dava aí barraca, não ficava estável. E pronto, são estas as configurações. Vamos agora entrar no Windows. Já estamos aqui dentro do Windows, como podem ver, AMD Phenom X4 9550, aqui socket AM2+, TDP de 96 watts, litografia 65 nanómetros, aqui a tensão do processador está um pouco mais alta, mas se não fosse assim ele também não ficava mais estável. Então temos aqui Core Speed, que é a frequência do processador, estamos aqui a 2.8 GHz, aqui o Buzz a 255 e aqui o Hypertransfer Link a 1785. Depois temos aqui também cache nível 3, 2 MB e podemos ver que tem 4 cores e 4 threads. Depois a nível de placa-mãe estamos a utilizar aqui a placa que já utilizamos da outra vez, uma Gigabyte GA-MA 790FX-DQ6, tem aqui PCI Express 2.0, que é porreiro, só é pena ser DDR2, né? Ter suporte para memória DDR2 em vez de ser DDR3, mas depois mais tarde a ver se a gente encontra aí outra placa-mãe com suporte DDR3 para vermos a diferença. Aqui memória, temos 8 GB de memória DDR2 em Ungated Mode, basicamente é como se fosse um pouco de memória para cada núcleo, não fica tipo tudo junto. Temos aqui também o One Core Frequency, que é exatamente igual aqui à frequência do Hypertransfer Link, está lá na BIOS, como mostrei há bocado, são as duas frequências, tanto da ponte norte como do Hypertransfer tem a mesma frequência, mais que isso também começava a ficar instável. Aqui temos um pequeno overclock na memória, porque estamos aqui a 850 MHz, aqui é sempre ao dobro, e os tempos também colocámos manualmente lá na BIOS.
Depois, a nível de placa gráfica, temos aqui uma GeForce GTX 1050, vai servir bem para este setup. Não sei se vamos ficar aí com algum gargalo de placa gráfica, eu acho que não, porque esta placa gráfica vai ser suficiente para este processador. A maior parte das situações vai ser o processador que vai ser gargalo. Então, temos aqui GeForce GTX 1050, baseada no chip gráfico GP107, litografia de 14 nanómetros, temos aqui 640 shaders, 32 ROPs, 40 TMUs, está ligado aqui numa interface PCI Express x16 2.0 e se a gente fizer aqui o render test, ele está a 2.0, está a funcionar a 2.0, suporta DirectX 12, dá para jogar todos os últimos jogos e temos aqui que é uma pequena limitação, mas para este sistema serve perfeitamente, que são 2 GB de memória GDDR5 ligado por um bus de 128 bits. Portanto, agora vamos ver aqui a pontuação no teste do próprio CPU-Z. Como podemos ver, tem aqui uma pontuação de 512 em multithread e 128 em single thread. Eu acho estes valores um pouco baixos, na realidade o desempenho é bastante bom para o que é, mas podemos ver, comparando aqui com um Core 2 Duo que só tem 2 núcleos, podemos ver que tem praticamente a mesma pontuação. Na realidade, o desempenho é um pouco superior neste CPU. Não sei porque é que o CPU-Z atribui estas pontuações quando o desempenho é melhor. Já quando fizemos do Phenom 2 também aconteceu mais ou menos o mesmo, porque o desempenho estava muito próximo do Xeon X5460 e dava uma pontuação muito mais abaixo, cerca de metade do Xeon. Portanto, não entendo bem como é que isto funciona, mas na realidade até tem um desempenho bastante bom. Portanto, agora vamos fazer aí os benchmarks dos jogos. You know how much this car costs?
Como puderam ver, na maior parte das situações os jogos andavam aí entre os 45 e os 60 frames por segundo, só em alguns jogos mais leves ou em algumas situações é que subia um pouco mais disso, e também havia bastantes ocasiões em que baixava e ia para a volta dos 30 frames por segundo, especialmente ali o Crysis, que puxa um pouco mais, que não conseguia manter ali uma taxa de frames que chegasse às vezes aos 60. Portanto, podemos ver aqui que este processador já começa a mostrar alguma idade e a maior parte das situações já não é o ideal. A nível de temperaturas também tivemos tranquilos, nunca vi passar dos 43 graus, realmente este dissipador aqui é bastante bom, é pequeno mas é bastante eficaz. Aqui a nossa GTX 1050 também foi uma boa parelha com este processador, normalmente nunca foi gargalo e o gargalo era mesmo aqui o nosso processador. Penso que mais tarde não vale a pena experimentar este processador com memória DDR3, já vimos que esta memória com este processador não é a limitação, mas sim o próprio CPU é que é aqui a limitação. Terei atenção aqui um pormenor, eu no início não estava a usar e tive depois problemas de corrupção de alguns ficheiros no disco rígido onde estavam os jogos, especialmente o GTA V foi o primeiro que eu estava a experimentar, então usem sempre refrigeração através de ventoinhas aqui nestes dissipadores da ponte norte, ponte sul, VRMs, usem sempre uma ventoinha a apontar aqui para estes dissipadores para não terem problemas de sobreaquecimento e no meu caso, como aqui a ponte sul estava com bastante temperatura, estava a uma temperatura bastante alta, começou a corromper alguns ficheiros do jogo GTA V. A partir do momento que eu coloquei a ventoinha, fiz recuperação dos ficheiros dentro da própria Epic Store e ele colocou o jogo todo ok e rodou sem qualquer problemas, porque estava lá numa altura que eu estava a fazer o benchmark, chegava sempre àquela altura, o jogo bloqueava. Então era desta situação aqui. Portanto, tenham sempre isso em atenção, que estes dissipadores, por causa aqui dos VRMs, ponto norte, ponto sul, começam a aquecer bastante. Também não conseguimos fazer um overclock muito grande neste processador, não sei se é especificamente deste processador ou é desta geração, mas eles não são muito bons processadores para overclock. Eu vi na net algumas situações em que o pessoal conseguiu puxar aí a 2.9, 3.0, mas foram casos pontuais, portanto presumo que este chip em específico não deixa passar muito mais do que aqui 2.8. Eu cheguei aos 2.86, 2.9 também, mas não estava assim muito estável, então ficámos aqui pelos 2.8 e também escolhemos lá o multiplicador da memória que ela ficava a 850 e tinha um bom desempenho, mas está visto que esta geração já não serve para muita coisa a nível de jogos. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!